Senhoras e senhores, doutoras e doutores, sejam todos muito bem-vindos ao Saúde Conectada, o nosso momento de criar conexões para falar de tecnologia para a saúde. Eu sou a Tamara, eu faço parte da equipe de marketing da Pixion e você é a guia de vocês nesse evento. E a pauta de hoje são as clínicas e hospitais. Como andam os processos e o nível de tecnologia nessas instituições aí pelo Brasil. Para falar sobre isso, nosso evento está dividido em 2 blocos, sendo que o primeiro, que vai começar agora, só tem fera no assunto para compartilhar conhecimento com a gente. Muitos de vocês já conhecem, a certificação da ISBIS é um dos principais indicadores de qualidade quando o assunto é sistema de informação para a área da saúde. Contudo, para além do prestígio que um selo como esse traz a um software, o que a gente quer falar aqui agora é por que essa certificação traz tanta garantia, ou seja, como os requisitos da certificação impactam a rotina das instituições na área da saúde. E para começar esse papo, então, eu tenho a honra de receber aqui um dos maiores nomes da saúde digital do Brasil, Luiz Gustavo Chiattachi, ou apenas Kia, presidente da SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Kia, seja muito bem-vindo. Olá, Tamara, obrigado, Pixion, pelo convite, é tão bom estar aqui com os amigos também, que nós vamos rever, a Grace, Calado, que vão entrar aí, né? Eu sou Luiz Gustavo Chiattachi, estou na presidência da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, minha formação é em engenharia elétrica, tive toda uma especialização um aprofundamento em segurança da informação, onde eu participei muito dos processos normativos, né, das principais normas de segurança da informação aqui no país, e depois mergulhei, trouxe essas regras, essas normas técnicas para a saúde, expandi, aí apaixonei, e aí comecei a lidar aí com as questões dos padrões de comunicação, os padrões de terminologia para a saúde. Saúde traz um propósito para a gente, absolutamente apaixonante, e por isso que nós estamos aqui de corpo e alma hoje, fazendo a saúde digital uma realidade, para melhorar e trazer sustentabilidade no setor e melhorar a qualidade assistencial. Exatamente, o que não falta na área da saúde é propósito, né, Kia? Sem dúvida. Bem, eu também quero chamar para essa conversa o Thiago Calado, que é gerente de desenvolvimento da Pixion para atenção clínica. Thiago, por favor, seja bem-vindo e se apresente para os nossos espectadores. Muito obrigado, Tamara. Oi, Kia, tudo bom? Prazer em revê-lo. Uma honra estar aqui com vocês, né, representando a Pixion, claro. Bom, pessoal, minha formação já é na área de tecnologia, né, com uma especialização aí bem cuidada, né, voltada para a área da saúde digital, informática em saúde, né, tanto pós-graduação, algumas certificações profissionais também. Já estou nessa área que, com certeza, é muito cheia de propósito, já há 16 anos quase, né, então já é uma jornada não tanto quanto do que Grace, que vai chegar aí daqui a pouco, né, ainda estou engateando, comparando com eles aí, mas já é um tempo bem interessante, e tenho muito orgulho de estar contribuindo para a Pixion, ter força aí nesse cenário, né, e aumentar, né, toda a representação que a gente já tem, assim como está apoiando, né, no desenvolvimento da área também no país. Então, acredito que hoje vai ser um encontro bem interessante. Com certeza. E quem também vai participar desse encontro super interessante é a Grace Leite, gerente técnica de produto do Smart. Grace, seja muito bem-vinda, você também. Boa tarde, gente. Obrigada, Tamara. Realmente é um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer a iniciativa desse projeto, que ele é muito interessante. É bom rever vocês, rapazes. E aqui a gente vai abordar um tema muito importante, né? Então, isso eu acho que é válido tanto para nós como para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sou da área de administração, mas apaixonada pela área de tecnologia em saúde e já atuo nesta área há mais de 25 anos e faço meio que a interpretação dos requisitos da SBIS para os desenvolvedores, né? Então, a gente faz um trabalho assim, em conjunto com o time para justamente colocar na prática
as normas, as técnicas e todas as funcionalidades da certificação. Bem, antes de passar o bastão para vocês três brilharem, eu quero lembrar quem está nos assistindo de que esse evento também é uma oportunidade de mostrar para os seus contatos profissionais que vocês estão ligados no que está rolando quando o assunto é tecnologia para a saúde. Então, tira uma foto aí da tela do computador, posta no seu LinkedIn, no Instagram, para dar aquela atualizada nas redes sociais. E, claro, quem fizer isso, não esquece de marcar a Pixion, tá bom? Sem mais delongas, eu vou deixar vocês conversarem, até porque eu acho que está todo mundo muito ansioso para ouvir o que vocês têm a dizer, e saio de cena deixando um questionamento aqui para o Thiago, só para a gente começar, Thiago. Qual que é o panorama da informatização nas instituições de saúde hoje? Responde a isso para a gente, que eu estou saindo e volto no final. Muito bem, Tamara, vamos lá, né? A batata quente ficou na minha mão. Vamos falar aí, ó, a nossa pergunta o que muda, né, entre uma instituição sistematizada ou não sistematizada. Eu já posso adiantar que muda muito, né, gente, mas antes de falar mais sobre o assunto, eu queria mostrar alguns dados aí da pesquisa TIC Saúde, que é uma pesquisa promovida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, realizada a cada 2 anos, tá? Aí a gente já pode acompanhar, né, um crescimento relativamente lento, né, desde o ano 2016 até 2021, quando a gente vê a evolução da adoção de algum tipo de sistema de informação em saúde nos estabelecimentos de saúde no país, né, independente de que software seja, algum sistema ele estaria implantado, né. A gente sai aí no caso de 75% para próximo de 90%, né? E, curiosamente, 2022 a gente ainda tem um total aí de instituições de saúde com 0 informatização. Agora, entrando um pouco mais no detalhe da forma de armazenamento, né, a gente tem basicamente 3 maneiras de armazenar informação clínica, né? Isso a gente pode fazer um paralelo aí com a adoção de prontuário eletrônico, né? Praticamente uma coisa reflete a outra, né? Então, os 3 modos são o modo totalmente físico, né, o armazenamento em papel, o modo totalmente eletrônico, ou seja, utilizando o prontuário eletrônico de forma legal, né, é importante falar, ou ainda um cenário que é obscuro e parte dos processos sendo executados em papel, né, ou seja, da informação armazenada em papel e parte em formato eletrônico, né? Então, é tipo uma adoção parcial ali do prontuário eletrônico, né? Na curva verde, a gente pode ver que houve um crescimento aí nos últimos 2 anos da adoção do prontuário eletrônico, né, mais especificamente aí, do formato de armazenamento da informação clínica eletronicamente, né? Na linha laranja, mais abaixo, né, a gente tem uma queda do uso de prontuário 100% em papel e também uma queda do uso do prontuário ou de armazenamento de informações clínicas aí, de maneira mista, né? Então, enquanto a informatização sobe, o uso do papel acaba diminuindo. A gente vê, inclusive, né, que a adoção é relativamente lenta, né, pessoal? Principalmente se a gente consegue comparar aí, a gente consegue comparar com outras áreas, né, outras indústrias, né, indústria financeira, por exemplo, onde a tecnologia, a adoção de tecnologia já é algo muito bem estabelecido, né? E a gente pode também destacar aqui a problemática que se tem em armazenar informação em papel e eletronicamente ao mesmo tempo. Eu queria até que o Kia comentasse um pouco a respeito disso, Kia. O que você acha dessa situação aí? Mais de 60% das instituições declaram ter a informação sendo armazenada tanto em papel como digital, né? Isso foi no ano 2019, próximo de 60% hoje, aí com a atualização da última pesquisa em 2021. Acho que a pesquisa ela mostra alguns pontos, né, Thiago? Uma é que tem ainda muito a se crescer no que se refere à informatização, né? O Brasil é bastante grande, é muito diversificado, então a gente tem áreas muito informatizadas, mas um grande contingente ainda carente de informatização. Nesse processo de informatização,
em que você tem, né, uma adoção da informatização e continua imprimindo os documentos para o registro legal, né, carimbando e assinando, a gente tem um certo risco, né, porque o que nós queremos na informatização é que aquela informação ela seja única, que ela seja verdadeira, para que a gente possa fazer análises futuras com base naquela informação. Né? Interação medicamentosa, algoritmos de preditivos, que nós vamos trabalhar sobre a informação digital. E quando nós imprimimos a informação, nós criamos a possibilidade de um registro manual naquele papel, né, e que muitas vezes ele não volta para o sistema. Né? Então, é o caso de uma prescrição em que chega no aprazamento, a enfermagem salienta algum ponto, isso volta para o médico está correndo, fala, não, eu a corrijo aqui. Ele corrige, bate o carimbo e assina, então legalmente está ok, mas nem sempre essa informação volta para o sistema. Então, isso cria um certo risco assistencial até, e para o futuro, nós precisamos confiar nessa informação. Então, melhor cenário é que a gente parta para a informatização e já elimine completamente o papel, para que a gente tenha uma fonte única de informação. Muito bom aqui, muito bem retratado. Né? A gente tem outro problema que ainda vai além desse, é um problema secundário, né? Que acaba que o papel, ele num cenário desse nicho, né? Acaba sendo gasto indiscriminadamente, né? Já que é muito fácil você imprimir alguma coisa para trocar uma informação com um colega ali, dos profissionais de saúde, né? E ainda ter a obrigação de imprimir, carimbar e assinar para que seja armazenado legalmente. Né? Então, a gente tem aí um ritmo crescente, né, mais lento, ou seja, muita oportunidade que a gente tem aí nesse caminho de adoção de tecnologias em geral, mas mais voltado para o armazenamento digital das informações do paciente. Então, seguindo aqui o nosso bate-papo, eu queria aproveitar que o Kia já está aí na linha, né, Kia, e falar um pouco para nós aí qual o papel da SBIS nesse cenário e como ela contribui para a evolução das soluções de tecnologia para a saúde. Bom, a SBIS, Calado e amigos, ela tem mais de 35 anos, né, completa 36 anos esse ano, e sempre trabalhando nessa questão do uso adequado das tecnologias na área de saúde. Então, o que a gente diz é que todos somos apaixonados por tecnologia, mas não é na questão da saúde, que é uma aplicação muito sensível, né, que lida com vidas, não é fazer uma experiência, não é uma aventura, não é pegar qualquer tecnologia e sair usando na saúde. Ela tem uma forma adequada de ser usada, uma construção adequada. Tanto é que a gente vê produtos para a saúde sendo tão regulados no mundo como um todo, né? E os sistemas não deixam de ser também um produto para a saúde importante, traz muito benefício, mas pode causar malefícios também se ele não for usado de uma maneira adequada. Né? E nesse trajeto da SBIS, né, já em 2002, numa solicitação do Conselho Federal de Medicina, foram desenvolvidos um manual, um conjunto de requisitos que expressasse condições mínimas que um sistema de prontuário deveria ter. Né? E o Conselho gostaria de prover para os médicos uma forma de que o médico não precisasse ficar perguntando para o fornecedor ou entender dos requisitos técnicos, mas que se fosse criasse um padrão, né, para que um sistema, estando em conformidade com um conjunto de requisitos mínimos, que fosse fornecido um selo e que isso já fosse um diferencial para a escolha daquele profissional de saúde. Então, assim que nasceu o processo de certificação, né, muito baseado, então, nas normas internacionais, normas nacionais e na nossa legislação. Então, a SBIS tem a necessidade de olhar para todo esse arcabouço técnico e escolher o que é apropriado para a nossa realidade nacional, dentro, inclusive, de uma realidade financeira e preparo dos nossos desenvolvedores, produtores desses sistemas.
né? Então, obviamente, em termos de segurança, a gente sempre quer o máximo de segurança, o máximo de funcionalidade, mas claro que isso tem um custo. Então, o manual traz esse desafio de olhar para todas essas normas e legislação e condensar isso dentro de algo factível para o nosso cenário nacional, né? Então, nós temos mais de 500 requisitos, então um portfólio bastante grande de requisitos, e que foram organizados em 3 níveis de maturidade, né, para permitir que sistemas menos sofisticados consigam também a sua certificação, e aqueles que querem se destacar, né, eles possam também, com requisitos mais sofisticados, possam mostrar para o setor que eles possuem um sistema com mais requisitos implementados, ou seja, um sistema mais robusto, com mais funcionalidades, né? Então, veja, já é um processo bastante maduro, ele começou em 2002, nós tivemos os primeiros sistemas certificados em 2010, então temos aí já mais de 10 anos desse processo bastante maduro, né, com relação à aderência e à pertinência desses requisitos, né, muito com a participação de todo o setor. Todas as mudanças no manual, ela é colocada em consulta pública, tem muita participação de toda a sociedade, né? Então, isso traz ali um conjunto de requisitos bastante factível para todo o setor. Muito bom, Kiko. Então, vejo que realmente o papel da SBIs no cenário da saúde digital do país de forma geral, fomentar o crescimento e o desenvolvimento da área, né, criando mecanismos aí para que todos os atores, né, da nossa área eles possam realmente trazer soluções que impulsionem o crescimento da área. E a certificação é uma dessas ferramentas, né? Eu queria deixar aí também registrado, né, que a SBIs tem um papel muito importante na formação dos profissionais na área de saúde digital, né, na informática em saúde, e isso é uma característica bem marcante da SBIs, né, dentro do seu processo de formação profissional ProTix, né, que dá aí a possibilidade dos profissionais se certificarem como profissionais certificados em tecnologia da informação e comunicação em saúde, também conhecido como CPTICS, uma certificação muito importante para qualquer pessoa, né, seja desenvolvedor, seja analista, seja implantador, seja gestor, né, um conhecimento transversal da área que habilita aí o profissional para entrar em qualquer especialidade, né, com mais detalhes. Tiago, só deixa eu destacar, né, é um prazer também falar com um profissional certificado CPTICS, que é você, né, já alcançou aí essa certificação, né, e ela é um complemento, né, porque muitas vezes, se você ler o manual, você vai sentir talvez algumas dificuldades. Por quê? Porque o programador ele precisa entender de tecnologia, de assistência, né, e o manual ele traz essas questões também de uma abordagem assistencial, né? Então, o CPTICS ele é um preparo, né, para que essa equipe de desenvolvimento, a equipe de implantação, né, consiga efetivamente entender o manual e consiga fazer uma implantação de um sistema de informação em saúde dentro das instituições de saúde. Muito bom. Eu sou a prova disso, que é prova viva aqui, né, falando. Então, muito do envolvimento que eu tive com a SBIs, né, fazendo parte da diretoria ali na comissão de admissão, a formação profissional, né, sempre em contato com você, entre outros colegas próximos, me ajudaram muito aí no entendimento, né, e no desenvolvimento da área. Então, eu recomendo bastante a formação, até porque, como o Kia já falou aí, estamos desenvolvendo softwares para a saúde, né? Então não é uma coisa que a gente pode falhar, aí não tem muita margem para falha, né, gente? Principalmente quando trata de informação clínica. Então, agora um pouco mais aí sobre os níveis de certificação, que já falou que são 3 níveis, né? Inclusive que eu queria salientar aqui, né, que
para mim, uma das principais características do novo modelo de certificação, mais importantes, é justamente essa questão de deixar de ter requisitos opcionais, né, ou requisitos que são apenas sugestões, para, de fato, separar em estágios de maturidade. Então, cada software, né, dependendo do momento do software, da empresa, etc., decide o como que vai avançar. Né? Então, são 3 estágios de maturidade para cada tipo de certificação, né, que pode ser ambulatorial, consultório individual, internação e pronto atendimento, né, que diz respeito mais a prontuário eletrônico, né. Então, gostaria de dizer e salientar aí também que o Smart, né, é o primeiro software de prontuário certificado no estágio de maturidade 3, né, nas modalidades consultório individual e clínica ambulatorial, por enquanto, né, gente, porque os requisitos mais complexos aí do estágio 3, eles são justamente os requisitos ligados à segurança da informação, assinatura digital, né? E a gente recentemente conseguiu, então recomendo aí a todos os clientes, inclusive quem não é cliente, né, se beneficiar de todos os quesitos aí importantes, né, relacionados à segurança do paciente, segurança da informação, estrutura, conteúdo e representação ali da informação, né? E muito foco, aí, principalmente na segurança do paciente. Né? Quanto maior for o estágio de maturidade, né, 1, 2 ou 3, maior é a complexidade e o valor gerado ali por aquele requisito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Mas, para finalizar aqui, eu queria dizer que o Smart, né, de fato, a Pixel teve o Smart como a primeira empresa, né, certificada, então o Smart é outro nível, né, gente? É nível 3. Né? Então, passando para o próximo tópico aí, sem mais delongas, né? A gente traz agora aqui, né? Vamos falar um pouco no geral, né? A contextualização, como as coisas funcionam. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhes aí com a Grace, por favor, Grace. Vamos falar um pouco sobre os ganhos, né? Que as instituições terão, né? Como um software que seja certificado. Aí, claro que é o Smart, né? Então, vamos lá. É isso mesmo, Thiago. Os ganhos que as instituições vão ter com essa nova versão do Smart será muito grande. Embora sejam diversos requisitos, no nosso tempo não vai ser possível passar por todos eles, né? Mas vamos destacar aqui alguns requisitos de segurança do paciente, como, por exemplo, o cabeçalho da identificação, porque ele traz muitas informações do paciente, ajudando o profissional médico no acesso à informação fácil. Então, ele vai ter não somente dados pessoais, né, do paciente, mas também ele vai visualizar na mesma tela as alergias, os diagnósticos, inclusive a foto do paciente. Então, isso traz um benefício muito grande, não somente de usabilidade, mas também de segurança do paciente. Afinal de contas, o médico vai ter certeza que o paciente que ele está registrando é exatamente o paciente que ele deseja, evitando, assim, o uso de registro de um paciente homônimo ou qualquer coisa parecida. Então, essa forma deste requisito de tratar os dados do paciente em uma única tela facilita realmente todas essas informações. O outro ponto é esse alerta de doses máximas e doses mínimas na prescrição eletrônica. Isso nos traz também ganhos no que diz respeito a não somente o auxílio à decisão clínica, afinal de contas, o sistema passa a auxiliar o profissional médico no momento da prescrição, se aquela dose que ele está prescrevendo é uma overdose ou uma subdose, dependendo dos dados do paciente. Mas também traz essa segurança para o paciente, claro. Afinal de contas, o sistema ele vai fazer os alertas baseados não somente na idade do paciente, como também no seu peso, superfície corpórea, e ele vai mostrar, inclusive, para o sexo de cada paciente, mostrando todas essas informações em faixa etária. Então, nós temos esses dados trazendo essa segurança para o profissional e, consequentemente, para o paciente. Também nós temos outros ganhos, como a segurança da informação,
que é a possibilidade da indisponibilidade de uma chave privada. Então, se um profissional está com uma chave bloqueada ou ele esqueceu o seu certificado e não está em condição de assinar o seu documento naquele momento, é possível configurar o sistema para que ele venha a fazer uma assinatura com o CNPJ da empresa. Quero apenas destacar aqui que essa assinatura com o CNPJ não é uma assinatura válida nos requisitos NGS 2, mas ele garante a integridade do documento. Então, mesmo que o profissional não tenha conseguido assinar o documento, este documento fica assinado pela instituição até que o profissional venha a efetuar a sua assinatura propriamente dita. Então, o sistema alerta ao profissional esta pendência dessa assinatura, registra para ele que ele está aguardando esta informação e depois, quando ele estiver com os seus dados em mãos, ele vai conseguir assinar adequadamente o seu documento. Outro ponto também que traz uma garantia, né, um ganho para a instituição, são nas partes da autenticação de 2 fatores. Nós temos hoje o uso de usuário e senha para acessar o sistema, mas também temos a possibilidade de configurar um OTP. Então, o que é isso? O sistema ele vai permitir que o usuário coloque lá o seu login, vai colocar a sua senha, e ele vai receber um e-mail com um código para fazer o acesso. Então, o sistema vai abrir um campo para a digitação do OTP e ele vai poder informar ali aquele dado e assim lhe trará uma segurança maior de que ninguém capturou a sua senha indevidamente e que realmente é ele que está fazendo o registro no sistema. Também nós temos a questão da redução de custos e glosa. É importante a gente pensar nisso, afinal de contas, as operadoras de saúde, elas têm trabalhado muito forte com relação a isso. Então, o sistema ele traz alertas para justamente evitar contestação dos auditores das operadoras de saúde. Então, vamos imaginar que o profissional, no momento que ele está efetuando um registro, ele vai ter o auxílio, né, o apoio da decisão, com informações tanto para exames como para medicamentos, alertando pela faixa etária do paciente, por exemplo. Sexo e também nós temos os dados de idade, né, do paciente, você coloca esses dados e o sistema pode notificar, ele pode fazer uma notificação com justificativa ou até mesmo uma notificação com bloqueio. Então, ele traz esses dados para justamente evitar que você tenha uma glosa futura e, consequentemente, você vai ter evitar a perda. Logo, você acaba tendo um aumento de sua receita. Curioso, né, Grace? Então, ao mesmo tempo que a gente cuida da segurança do paciente, já está prevenindo, né, alguns custos, muitas vezes, desnecessários, né? Com prevenção de erros, entrada de informação, então, é muito importante. Então, pessoal, a gente agrupou aqui, né, só alguns exemplos aí de requisitos importantes, que são vários temas, né, segurança do paciente, na informação, qualidade no armazenamento dessas informações, né, para dar suporte a outras questões, como o uso secundário de dados, né. São muitos requisitos, claro, né, Grace, Kia, são mais de 500 ao todo, se a gente for listar todos, né, então, eu sugiro agora, Grace, a gente falar um pouco, né, sobre os principais, assim, que a gente pode chamar a atenção, especialmente aqueles que são relativos ao estágio 3, né, aqueles mais difíceis de se implementar, que a gente se esforçou mais, que deu mais orgulho, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pontos que a gente consegue destacar aí, que a nossa próxima versão 22.5 do Smart, né, que vai ser lançada agora no final desse mês, ela vai propiciar aí aos nossos clientes. Vamos lá. São diversas novidades. Eu acho que o maior desafio que nós tivemos nessa certificação foi esse encadeamento de registros assinados digitalmente. É um nome bem grande, né? Ele tem... Que bicho é esse, Grace? Ele assusta, mas...
eu confesso que foi um trabalho muito bacana de ser realizado, nós ficamos assim felizes com o resultado, inclusive a própria auditoria da SBIS nos parabenizou, né, da forma como nós implementamos. Então, esse requisito justamente garante, né, que o documento assinado, ele segue tanto uma ordem temporal, como também a presença desse registro. Se um documento ele for excluído da base de dados por qualquer motivo, né, é possível identificar que aconteceu isso, que houve essa adulteração da base, né? E assim o sistema ele registra e alerta que aquele prontuário ele está com uma adulteração. Então, a funcionalidade desse requisito é justamente garantir que as informações elas não apenas estejam registradas, mas também estejam com seu registro temporal, né, a sua ordem, da forma exatamente como ele foi executado, e que, de maneira nenhuma, um dos itens foi retirado, né? Então, a presença desse item, ele permanece ali, indicando qualquer tipo de adulteração. Muito bom, Grace. Deixa eu só Agora fazer aqui, um comentáriozinho aqui, gente. Claro, Né? com certeza. Esse é um requisito que nós trouxemos de forma recomendada em 2011 ainda, né? A gente não tinha, né, nem ideia do que iria evoluir tecnologicamente nesse sentido, que foi a blockchain, né? Então, nem existia blockchain, não era tão famosa a blockchain, e a gente já estava com o conceito da blockchain implementada num requisito, só que ele era um requisito recomendado, e com essa alteração que nós tivemos na estrutura do manual, né, com os níveis, nós conseguimos trazer ele para o nível 3. Então, aí, aquele sistema que quer trazer ainda mais garantia de segurança, ele consegue implementá-lo como vocês fizeram. É um orgulho ver esse requisito implementado, né? Um orgulho para mim, veja, um orgulho para vocês, né? E eu fico muito feliz com isso. E ele surgiu justamente de uma demanda, de um questionamento, quando justamente falaram que o prontuário físico, né, ele tinha uma determinada ordem, ele era numerado, e como que a gente faria isso no prontuário eletrônico? E criamos uma série de requisitos, né? Mas esse requisito é aquele que dá uma prova incontestável com relação à presença de todas as informações e à integridade dessas informações. Fico muito feliz de ver esse requisito implementado, pessoal. Muito bom aqui. Então, não dá para tirar a folhinha ali do prontuário, né? Que agora, tecnologicamente, a gente detecta essa folhinha que foi rasgada, que no prontuário físico era mais fácil de identificar, né? Então, de fato, muito bom. E você falou aí em blockchain, né? Isso daria mais umas 2 horas de conversa. Então, basicamente, é claro que não é exatamente blockchain que a gente tem, porque tem barreiras e muitas aí para ser adotado um blockchain propriamente dito na área de saúde, mas o princípio de encadeamento do registro de blockchain a gente está utilizando, mas aí com técnicas suficientes, né? Claro, é nosso segredo, claro, né? Nossa tecnologia, para garantir que o volume de dados dele armazenado ele não é excessivo, né? Normalmente um blockchain tem réplicas de informação e o encadeamento é acúmulo de informação para a vida inteira, né? Então, o poder de processamento precisa ser muito grande, então é econômico. Nossa solução é econômica de armazenamento, econômica de processamento, e a grande vantagem dela é que é uma solução simples, né? O que valeu muito foi a ideia. Aproveito para seguir um pouco aí, Grace, falar um pouco do SALT, né? O SALT numa senha criptografada, gente, é justamente para prevenir aí algumas técnicas, né, de quebra de senha que pode ser facilitado por múltiplas senhas coletadas de locais diferentes, né, para ajudar na quebra dessa senha. O SALT é um trecho de informação ali de caracteres, né, aleatórios que é embutido no algoritmo de criptografia, né, que faz com que aquela representação da informação no banco ela seja diferente a cada vez que ela é gerada. Então, não dá para tomar outras informações como base, né?
Destacaria aí também, né, o acesso à base de conhecimento clínico, né? A gente tem agora no Smart a possibilidade de integrar com base de conhecimento clínico farmacêutico, né? Então, sugiro que vocês entrem em contato para tirar dúvidas, né? Mas é muito no sentido de dar veracidade ali, velocidade e segurança na informação que está sendo utilizada para as questões relacionadas a interações medicamentosas, né? Interação entre droga e exame, droga e o diagnóstico do paciente, além de superdosagem, subdosagem, né? Com as informações clínicas aí o mais atualizadas possíveis, né? De acordo com publicações científicas. Então, é realmente sistema de apoio à decisão clínica, né, baseado em evidência. Falando um pouco aí sobre o controle de acesso ao prontuário do paciente, é mais um fator aí que a gente colabora com o direito, né, da pessoa, no caso o paciente aí, de controlar o acesso às suas informações, né, bem característica da LGPD, onde o paciente vai poder escolher quais profissionais vão ter acesso àquela informação, né. Por outro lado, a gente tem também algumas características importantes, né? A gente vai ver em seguida, que no próximo slide, que a gente tem a possibilidade de ter um acesso de emergência, né? Até porque, se tratando de informações de saúde, né, gente, a gente não pode bloquear totalmente aquela informação. O paciente chega numa situação de emergência, né? A equipe de saúde que está disponível no local precisa atender, mas, claro, dentro de um protocolo, onde vai ser informado a finalidade daquele acesso à informação, né? E, por fim, aí, mais um direito do paciente, né? Uma grande melhoria em visualização do registro da teledotoria, que pode também ser exportado, né? Com uma riqueza de informação maior, né? Dando a possibilidade do paciente também ter acesso a quem manipulou, o que manipulou daquela informação, né? Bem dentro do que preconiza aí a LGPD, certo? Então, assim, a gente vê que são requisitos bem importantes ligados a questões legais muito recentes, né, gente? Apesar da área de saúde ser bem regulamentada no sentido de privacidade e confidencialidade já faz tempo, né? A LG vem para consolidar muita coisa e para reforçar a importância do controle aí devido dessas informações, tá bom? Bom, então, para finalizar, gente, tem um último tópico aqui para a gente discutir. Eu queria perguntar inicialmente aí o Kia, né, como o sistema certificado ajuda na conquista de acreditações como ONA e Joint Commission, por exemplo, né? Temos várias aí, só trouxemos alguns exemplos. Fala aqui. Legal. Para mim, a acreditação, ela busca avaliar processos, né? E um sistema digital, ele ajuda justamente na comprovação da efetiva implementação, do cumprimento e documentação desses processos, né? Da execução desses processos. Então, ele é essencial para que você consiga aprovar a sua organização, como está a sua operação para um processo de acreditação. E tem mais, determinados controles, né, eles são muito mais precisos com o suporte digital, né? Então, se a gente está fazendo, por exemplo, um controle de infecção hospitalar, né, você tendo suporte digital, você consegue ser muito mais rápido, eficiente, eficaz, proteger muito mais o paciente, né? E esses são alguns pontos que a acreditação olha, né? O paciente está bem protegido, você tem bons controles, né? E o sistema digital, na verdade, ele é feito para isso, né? Então, facilita muito um processo de acreditação. Muito bom, Grace. O que é que você acha aí que a gente consegue trazer aí de benefício para as acreditações das instituições com a nossa certificação? A grande vantagem das certificações, né, todas essas acreditações, são justamente os controles, né? Então, você fazer hoje um processo desse manual é impossível. Então, você precisa ter um sistema que lhe dê condições de você ter todos esses dados armazenados, você consiga fazer o levantamento de indicadores, você precisa ter esse apoio técnico
justamente para que você consiga ter esse avanço. Então, assim, eu digo até que uma acreditação sem o sistema, você não vai conseguir fazer esse fechamento adequado, de maneira alguma. Acaba uma coisa dependendo da outra, né? Totalmente. É bem observado. Gente, a gente está na reta final já, né? Eu queria, só para a gente fechar aqui, muito assunto, claro, né? A gente poderia passar horas falando aqui, com certeza, mas a gente vê, né, que apesar do crescimento da saúde digital, da adoção dos sistemas, adoção do prontuário eletrônico, ele ser lento, né, comparado a outras indústrias, a gente está num momento de virada com muita oportunidade. Não é tecnologia mais a barreira, a gente sabe disso, né? São outras coisas aí que a gente consegue superar, certo? Então, ferramenta temos, né? Está aí o Smart como prova disso, mecanismos a gente tem colaboração no setor, tem padrões bem estabelecidos. Agora, da mesma forma que as instituições precisam adotar a tecnologia, os fornecedores também precisam implementar, né, os melhores padrões, como a gente tem feito ultimamente aí para beneficiar e propiciar essa transformação nas instituições. E agora eu queria falar com a Tâmara. Tâmara, o que é que você achou de tudo isso? Eu achei sensacional, né, Thiago? Isso aqui, para mim, foi uma verdadeira aula. Eu espero que quem está nos assistindo também tenha aprendido tanto quanto eu, né? E o mais legal é que esse é só o nosso primeiro bloco desse evento que vai nos trazer tanto conhecimento, que agrega tanto, né? Mas que nesse bloco 1 vai ficando por aqui, porque tudo que é bom dura pouco. Mas a gente sabe, e agora mais do que nunca percebemos, que quando o assunto é tecnologia na área da saúde, isso que vocês falaram aqui hoje é só a ponta do iceberg mesmo. Então eu vou deixar o site da SBIS aqui na tela para quem quiser conhecer um pouco melhor, saber mais, se aprofundar nesse trabalho magnífico que eles fazem, ok? E quem ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre o Smart, que é o sistema de gestão para clínicas e hospitais da Pixel, acesse o nosso site, que você pode solicitar um contato comercial, agendar uma demonstração, e eu vou deixar o link aqui nos comentários também, tá bom? Antes de encerrar, gente, mais uma vez eu quero agradecer aos nossos convidados. Kia, muito obrigada por ter compartilhado tanto com a gente. Olha, eu que agradeço ao convite e convido todos a conhecerem um pouco mais, a participarem da SBIS, né, se associem, busquem a certificação profissional, né, participem dos nossos webinários, dos nossos eventos. A SBIS é para todos esses profissionais interessados na saúde digital. Então, é uma área muito multidisciplinar. Profissionais da tecnologia, profissionais da assistência, profissionais da gestão, como a própria Grace, né? A SBIS é para todos vocês. E eu parabenizo a Pixel e toda a equipe profissional aí por esse alcance da certificação nível 3 aí do seu sistema. Muito obrigada, eu me sinto lisonjeada, né, com um comentário desse. Acredito que Thiago e Grace também. Com certeza. Com certeza. Thiago, muito obrigada também, te agradeço demais por ter ensinado tanto para a gente hoje. Tamara, eu que agradeço, né, tanto a você, a Pixel, quanto o Kia, né, quanto tempo Kia, né, a gente está aqui juntos novamente. Grande prazer sempre. A Grace, né, que é a grande professora nossa aqui do Smart, né, muita jornada muito longa aí, né, Grace? Então a gente colabora bastante. Queria agradecer por esse momento aqui, né, de compartilhamento mesmo, e incentivo a todos a conhecer a nova versão do Smart e também se aprofundar um pouco mais, né, nas questões de certificação do software para a área da saúde. É bem importante para todos nós. Obrigado. E Grace, muito obrigada também por ter esclarecido tanta coisa aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu agradeço também aí ao Kia e ao Thiago pela participação. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. E também quero avisar aí a quem está nos assistindo que a versão 22.5 está saindo. Chega a qualquer momento. Então, estamos prontos já para colocar aí o sistema com todos os requisitos da certificação.
Show. E o nosso primeiro bloco vai ficando por aqui, então. Obrigada novamente, Kia, Thiago e Grace. E você que está nos assistindo, aguenta aí, porque depois do vídeo tem mais um conteúdo legal no bloco 2. Até mais e tchau, tchau. Obrigado, gente. Forte abraço, pessoal. Voltamos para o segundo bloco do Saúde Conectada, novamente para trazer mais um conteúdo cheio de valor para vocês que estão nos assistindo. E agora o assunto vai ser integração. Não importa o tamanho da instituição onde você atua. Infelizmente, a falta de integração entre os setores ainda é muito comum, até por conta da pouca digitalização de alguns departamentos. Uma das dificuldades, por exemplo, é o fluxo hospitalar estar totalmente integrado à radiologia. E as consequências dessa falta de integração atingem o hospital ou a clínica por completo e, claro, a experiência do paciente também. A gente tem uma super especialista aqui hoje para falar sobre as possibilidades de integração dentro de um hospital com a sua área radiológica, e ela é a Natasha Chaves, coordenadora de produto da Pixion. Seja muito bem-vinda, Natasha. Tudo bem? Oi, Tamara, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês. Eu sou coordenadora do time de produto e marketing de produto aqui do portfólio da medicina diagnóstica da Pixion. Já atuo na Pixion há 5 anos. Tenho uma experiência aí na área da saúde, já atuei em clínicas e hospitais. E vou falar um pouquinho para vocês como que a gente possibilita soluções para integrar melhor os processos aí da radiologia no hospital e nas clínicas. Em outras palavras, você já caminhou aí uma bela jornada nesse universo da tecnologia para a saúde, né? Já tenho alguns bons 12 anos aí de experiência. Uau! Natasha, a gente quer muito saber tudo que uma profissional como você, com toda essa bagagem, tem para ensinar para a gente. Então, a casa é sua, fique à vontade e eu volto daqui a pouquinho. Até mais. Até mais. Eu trouxe um pouco de conteúdo para vocês, para falar sobre as oportunidades que existem entre integrações de processos, né, de radiologia nas clínicas e nos hospitais. É muito comum, né, que os hospitais e as clínicas busquem por ganho de eficiência, redução de custos e, claro, trazer uma melhor experiência para o paciente, né? A satisfação do paciente, ela precisa estar em primeiro plano aí, para que a gente consiga atendê-lo da melhor forma possível, né, e fazer com que ele retorne à instituição. É possível otimizar o fluxo da radiologia no seu hospital, na sua clínica? É possível que a gente... como que a gente pode fazer isso hoje, né? Vamos pensar um pouquinho nas dores que existem, né, quando a gente está falando de um fluxo hospitalar. Então, acredito que em muitas instituições que estão nos assistindo aqui, vocês têm dificuldade para encontrar exames dos pacientes, né? Principalmente se os processos não estão 100% digitalizados, se a clínica possui um fluxo em papel, né? Se o hospital ainda transita com exames em
em filme impresso, né? Então, a dificuldade de encontrar exames do paciente é uma delas. Outra dor que também acontece é o atraso na entrega de laudos. Quando o paciente ele entra por um fluxo de emergência ou quando o médico precisa de uma opinião rápida, né, e necessita muito daquele laudo de maneira mais rápida, mais urgente. Uma outra dor que a gente também identifica, né, é a demora para receber o resultado dos exames, né? Então, isso também pode trazer uma insatisfação e uma experiência ruim para o paciente e para os médicos solicitantes. Filmes e papéis circulando do paciente pelo hospital, pela clínica, né? O paciente que está internado, que passa muito tempo na instituição e realiza uma série de exames, né? Muitos raio-x, tomografias, né? Aqueles pacientes que muitas vezes passam 15, 20 dias dentro de um hospital ou até mais, né? Então, filmes e papéis circulando do paciente pelo hospital também é um fluxo que pode ser otimizado, sim, né, com soluções que integrem os processos. E eu vou falar um pouquinho sobre essas soluções. No pronto atendimento, pensando ali num fluxo de pronto atendimento, quando o paciente chega com uma reclamação, chega ali para o médico solicitante e ele solicita os exames, quando a gente está falando de distribuição de imagens, né, um sistema de PACS, ele pode automatizar, digitalizar todo esse processo. Então, trazendo para o médico solicitante do pronto atendimento um acesso imediato às imagens, né, sem que ele precise esperar o filme, sem que ele precise, muitas vezes, se deslocar até o setor da radiologia para poder visualizar uma imagem. Então, a distribuição de imagens de maneira online dentro da instituição, dentro do hospital, da clínica, ela auxilia os médicos solicitantes esse acesso imediato às imagens que o paciente acabou de realizar. Outro ponto que também pode auxiliar muito o fluxo de trabalho são as filas de trabalho organizadas conforme o fluxo dos exames mais urgentes. Então, aquele paciente que entrou, por exemplo, para fazer um raio-x ou uma tomografia, tem uma suspeita de apendicite, né? E ele entra na tomografia, realiza o exame e essas imagens podem imediatamente serem visualizadas ali pelo médico radiologista, no fluxo de trabalho dele, as filas podem ser configuradas para que ele saiba que aquele exame é urgente, né? É uma emergência, e isso auxilia tanto o radiologista que está ali no plantão, que vai laudar os exames de emergência, quanto o médico solicitante. Um outro ponto que é muito importante também é o resultado online para o paciente dar continuidade do tratamento dele, né? E, inclusive, para o próprio médico que o acompanha fora do hospital. Mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Todos os recursos que o seu hospital precisa para distribuir e gerenciar as imagens médicas, né? Quando eu trago esse tema, eu falo muito sobre a necessidade de eliminar o filme impresso, né? Porque, além da redução de custos, existe o fluxo onde as pessoas trafegando com informações do paciente, né? Hoje nós temos a LGPD, que traz isso muito forte, né? Essa necessidade da segurança de tratar os dados que são dados sigilosos do paciente de maneira muito mais com muito mais segurança, né? Então, a informação impressa, ela também dificulta a gente cumprir a LGPD, né? As instituições a cumprirem a LGPD, porque a informação está impressa, pode eventualmente parar na mesa, né? Na mesa de alguém, ou em cima de uma bancada, algum paciente ter acesso àquela informação. Então, a necessidade de eliminar processos em papel, ela cada vez vai se tornar muito maior, né? A centralização das imagens de radiologia em um único local. Então, o sistema de PACS, ele vai auxiliar a busca, né, a consulta desses exames,
a centralização desses exames, tudo em um único local. Então, quando o paciente retornar à instituição, quando os médicos precisarem pesquisar algum exame anterior daquele paciente, as imagens estão todas em um único local, né, dentro do sistema de PACS. Permite a inclusão de modalidades não DICOM, aqueles equipamentos onde o paciente faz um exame que não é DICOM, né, que não é uma imagem no padrão que a ressonância, a tomografia gera, né, o paciente fez uma endoscopia ou fez algum exame oftalmológico, né, a gente também tem soluções para que essas imagens estejam também nesse mesmo local, né, estejam dentro de um sistema de PACS. E falando um pouquinho do PACS, né, alguns destaques são os protocolos de visualização, onde os radiologistas conseguem otimizar sua rotina de trabalho, o 3D nativo, marcador de vértebras com inteligência artificial e muitos outros recursos que podem auxiliar e agilizar esse diagnóstico. A disponibilidade para o radiologista a qualquer hora e de qualquer lugar, né? Então, pensando dentro de uma instituição onde os radiologistas não ficam fisicamente na instituição, né? Não estão atuando fisicamente na instituição, eles podem atuar de outras instituições, podem prestar serviço para o hospital, podem prestar serviço para a clínica, podem prestar serviço de plantão, porque as informações, né, os sistemas são todos online. Então, ele pode acessar as informações de qualquer lugar e a qualquer momento. Com o sistema em nuvem, né, a gente também amplia a capacidade dessa instituição utilizar os serviços de teleradiologia. Alguns recursos que também podem auxiliar é o SLA de entrega do laudo, né, conforme a data de entrega ao paciente. Então, o paciente realiza o exame, a instituição promete uma data de entrega, né, e a fila de trabalho desse radiologista, ela vai estar organizada conforme a necessidade da data de entrega do laudo para o paciente. Isso também agiliza e auxilia na organização da fila de trabalho dos radiologistas. Também conta com fluxo de segunda opinião, né, que também é muito importante para aqueles hospitais que são mais especializados, né, para o radiologista da emergência, ele atua num primeiro laudo e depois ele precisa passar por um fluxo de segunda opinião para que seja eventualmente analisado aí por um especialista daquela região, daquela parte do corpo. O reconhecimento de voz, que também agiliza a vida do radiologista, né? E um visualizador totalmente amigável e intuitivo. Então, aqui são soluções que, resumidamente, né, auxiliam o dia a dia do radiologista para que ele consiga trabalhar de forma mais dinâmica e mais eficiente. Além disso, a informação centralizada, ela apoia a equipe multidisciplinar, né? Então, todas as informações integradas ao prontuário do paciente, elas estão disponíveis para as equipes multidisciplinares que estão atuando com aquele paciente, né? Seja o médico, o cirurgião, o fisioterapeuta, né, o fonoaudiólogo. Então, todos os laudos, eles podem ser integrados ao prontuário do paciente para que a equipe multi dê continuidade ao tratamento desse paciente. O acesso às imagens na internação e no centro cirúrgico, ferramentas avançadas para suporte ao planejamento cirúrgico, também são ferramentas e soluções que vão auxiliar aí a equipe multidisciplinar do hospital e a equipe multi das clínicas. E quando a gente fala em continuidade do tratamento, né? O que eu quero dizer com isso? O paciente, ele pode ter acesso a um portal de exames online, onde ele consegue acessar o resultado dos seus exames. E aqui tem um ponto muito importante para que o paciente dê continuidade a esse tratamento depois que ele tiver alta, né? Outras, realiza os seus exames na clínica, ele ter acesso a esses exames
facilita com que ele dê continuidade ao tratamento, com que ele busque um especialista, ou que ele dê continuidade no tratamento dele com o médico que o acompanha. Então, o portal online, ele permite que tanto o paciente quanto o médico solicitante acesse esses exames, visualize as imagens, né, e consiga aí dar um melhor atendimento e continuidade no tratamento daquele paciente. Além disso, também, o portal, ele é todo, ele respeita as normas, né, as diretrizes da LGPD, mantém a segurança das informações e o histórico desse paciente. Então, à medida que o paciente vai realizando os exames na instituição, e ele consegue acessar o exame pelo portal, ele enxerga valor, né, e ele tem uma experiência diferenciada com a instituição. Ele vai conseguir visualizar o histórico dos exames dele, então toda a informação do paciente, ela está na mão dele, para que ele dê continuidade aí no seu tratamento, para que ele tenha as informações de saúde dele. Esse acesso à informação, ele traz uma autonomia para o paciente e uma redução de custo para os hospitais e para as clínicas. Por quê? Porque o portal, ele elimina a necessidade da impressão do filme e de papel para o paciente. Então, todo aquele kit que muitas vezes é montado, né, para entregar um exame para o paciente, com o filme impresso, a sacola, envelope, pasta, etiqueta e todas as pessoas envolvidas, né, nesse fluxo todo para que esses exames sejam entregues fisicamente para o paciente, ele pode sim ser eliminado ou reduzido dentro da instituição, né? Então, hoje a gente sabe que muitos pacientes não retornam para buscar os exames, né? Muitas vezes, exames de ultrassom, por exemplo, que o médico, ele está ali com o paciente, ele faz o exame, praticamente ele já passa as informações que o paciente precisa. Esses exames, muitas vezes, eles são impressos, armazenados e depois eles vão para descarte, né? Isso acontece com filme, acontece com papel. Então, o portal online, ele apoia nessa redução de custos para a instituição, né? Para as clínicas e para os hospitais. Porque o paciente, ele acessa os exames online, o médico solicitante consegue acessar os exames, visualizar as imagens, acessar o laudo, e o paciente não precisa retornar na instituição para buscar esse exame, e não precisa, e elimina a necessidade de impressão desses exames. É claro que nem todos os exames, muitas vezes é necessária a impressão, né? E com isso a gente tem uma solução, que é a impressão sob demanda, que ajuda a reduzir custo e otimizar o seu espaço físico, né? Então, aquele exame que o paciente realmente retornou na instituição para buscar o exame impresso, você pode imprimir na hora que o paciente chegar, ou criar um fluxo onde o paciente sinaliza que quer o exame impresso e a própria instituição fazer um serviço de entrega ou algo nesse sentido. Então, elimina uma boa quantidade de exames que são impressos desnecessariamente, né? E logo em seguida vão para descarte, ou ficam armazenados por anos, né? E o paciente não vem buscar. Era um pouquinho isso que eu queria conversar com vocês, trazer aí soluções, né, e dicas que podem auxiliar as clínicas e os hospitais, né, as possibilidades de integração que existem nos fluxos da radiologia com os sistemas dos hospitais, os sistemas das clínicas. Eu chamo a Tamara de volta. Tamara, o que você achou do nosso conteúdo? O que você achou da nossa conversa? Natasha, eu adorei. Olha, eu até diria que eu acho que é impossível alguém não ter gostado de um conteúdo como esse. Você apresentou aí muitas soluções que com certeza podem auxiliar quem está nos assistindo no dia a dia, né? Eu que agradeço, Tamara. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês e um excelente evento para todos.
Que bom, olha só, fico muito feliz. Se, assim como eu, mais alguém ficou com gostinho de quero mais, a gente vai deixar um link nos comentários também para o nosso site, para vocês poderem conhecer um pouco melhor essas soluções que a Pixion tem, que podem integrar não só a radiologia, como também todos os setores de um hospital. E é com essa energia positiva e clima de gratidão que a gente encerra o nosso evento. Muito obrigada mais uma vez, Natasha, por ter aceitado o nosso convite. E agradeço também você que está nos assistindo, porque afinal é para vocês que a gente faz tudo isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento de aprendizado tanto quanto eu. Se vocês gostaram desse evento, sigam a Pixion nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Assim vocês não perdem os próximos conteúdos que estão por vir. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.